O Bloco Soviético, também conhecido como Bloco do Leste, foi formado na época da Guerra Fria, onde a formação contava com a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aliados da parte leste e central europeia, como a Albânia, Romênia, Polônia, Hungria e Alemanha Oriental. A designação Bloco do Leste era comumente utilizada para se referir ao Pacto de Varsóvia, aliança de cunho militar formada em 55 pelas nações socialistas do leste da Europa e pela União Soviética. E também se referia ao Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, que tinha o objetivo de integrar economicamente os países do leste europeu. Mesmo estando geograficamente fora do grupo, nações como Coreia do Norte, Vietnã, Cuba e Mongólia eram consideradas como parte do bloco devido à ideologia. A Segunda Guerra Mundial deu origem à divisão da Europa e depois de todo o globo em esferas de influência. O mundo foi partido em dois grandes conjuntos de países, organizados em torno de duas superpotências de grande poder econômico e militar, com destaques para a arma atômica. Enquanto no Ocidente, os países sob o governo autocomunista se uniam sob a liderança dos Estados Unidos. A URSS chefiava um outro bloco, composto por uma organização militar constituída por meio de um pacto assinado em Varsóvia e formava uma organização econômica, o Comecon, através da qual concorriam com países ocidentais nos diversos campos da política externa. Com a morte do ditador soviético Joseph Stalin em 1953, a União Soviética passou a ser liderada por Nikita Khrushchev. O novo líder soviético colocou em prática uma política de desestabilização que resultou na adoção do princípio de coexistência pacífica. Até certo ponto, tal política fez com que a Guerra Fria tendesse a perder intensidade, em razão da abertura de canais diplomáticos entre os estados líderes dos dois blocos, diminuindo as tensões militares entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Desse modo, embora não declarassem formalmente guerra um ao outro, as intervenções de caráter político e militar, rebeliões e revoluções sociais foram recursos que ambos os estados líderes empregaram como forma de enfraquecer e solapar as bases do poder do estado adversário. Lapso da União Soviética e fim do Bloco Socialista. O equilíbrio entre os blocos foi quebrado com a desintegração da União Soviética em 1991 e do socialismo no leste europeu. O Comecon e o Pacto de Varsóvia também deixaram de existir a partir de 1991. O mundo transitou de uma ordem internacional polarizada para uma ordem internacional que pode ser concebida como multipolar, devido à existência de vários centros de poder. Líderes políticos da Rússia consideravam o desaparecimento da União Soviética e do Bloco Socialista como o maior desastre geopolítico e estratégico da história no século XX. Não obstante, embora tenha havido uma acentuada diminuição nas divergências ideológicas, várias questões envolvendo a segurança militar ainda são motivos de enormes tensões políticas entre a Rússia e os Estados Unidos.